E aí pessoal, tudo bem com vocês? Prosseguindo com os nossos estudos através das resoluções de questões de concursos de provas anteriores, desta vez para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, para o cargo de Perito Criminal em Engenharia Mecânica, ano de 2008, questão aí sobre termodinâmica, parte ali de conceitos fundamentais, e neste vídeo também estaremos falando aí sobre este próximo concurso para Perito Criminal em Engenharia Mecânica, tá? Mas, em primeiro lugar, já gostaria de pedir o seu like para que assim você possa ajudar esse canal a crescer e, obviamente, esse canal crescendo, teremos mais condições de te ajudar. Se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações, pois assim que postarmos novos vídeos, o YouTube poderá te informar sobre isso, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho a respeito desse próximo concurso aí da Polícia Civil, aonde o secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o delegado Marcos Vinícius Braga, voltou a falar sobre o andamento do concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro e confirmou em suas redes sociais que a publicação dos editais ocorrerá no mês de junho, tá? Com exceção do cargo para delegado. Lembrando que os editais para os sete cargos, né, que serão ofertados já estão prontos para publicação e aguardam o desenrolar da pandemia do Covid-19 para que a instituição decida o melhor momento para publicar. Então já está tudo organizado, já está tudo certo já para esse próximo concurso, tá? Anteriormente, nas redes sociais, o delegado disse não acreditar que as provas do concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro fossem realizadas antes do mês de agosto, mas que a etapa do TAF, né, que é o teste de aptidão física, pode acontecer ainda neste ano de 2020. Já falando aí sobre as vagas que serão ofertadas, tá? O concurso para a Polícia Civil do Rio de Janeiro tem em vista aí 864 vagas imediatas para vários cargos da carreira da Polícia Civil. Então são vagas imediatas, a gente não está mencionando aqui as vagas que são destinadas ali a reserva, tá? Então, olha só, para delegado de polícia são estimados 47 vagas, perito legista 54, inspetor 597 vagas, inspetor só está pedindo nível médio, tá? Investigador 118 vagas, perito criminal 20 vagas, aonde a gente se enquadra aqui você verá, tá? O pessoal que estuda para engenharia mecânica. Técnico de necropsia 16 vagas, auxiliar de necropsia 12 vagas, tá bom? Veja quais são aí os principais requisitos para ingressar nos cargos. Então, o que nos interessa aqui é a parte ali de perito criminal, tá? Nível superior em engenharia, informática, farmácia, veterinária, biologia, física, química, economia, ciências contábeis ou agronomia, dependendo da área específica, tá? Para os demais cargos você pode dar uma olhadinha aí o que está se exigindo, tá? Mas o que nos interessa aqui é a parte ali de perito criminal. Então, já falando aí sobre os salários da Polícia Civil, tá? A gente pode ver aí na tabela abaixo. Só que, conforme dados do último concurso da Polícia Civil para perito criminal, tá? Que foi realizado ali em 2013, este cargo consiste em vencimento base acrescido das gratificações e adicionais atinentes ao cargo, que na época, ou seja, em 2013, totalizou o valor de 5.234, tá? Obviamente esse valor aí já se encontra mais elevado, tá? Então, essa é uma base, porque ainda não foi divulgado o edital, então essa é uma base que a gente tem, a gente sabe que obviamente vai ser muito maior do que isso, tá? E para os outros cargos você pode dar uma olhadinha na tabela aí, tá bom? Então agora vamos lá para a questão de número 27, onde é dito o seguinte, que de acordo com fenômenos termodinâmicos, foi enunciada a seguinte frase: é impossível para qualquer sistema operar de maneira que o único resultado seria a transferência de energia sob a forma de calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Diante desse enunciado, pode-se dizer que refere-se a
Bem, então temos aí uma questão de princípios fundamentais ali da termodinâmica, tá? Que você vai observar esse assunto logo quando você começa a estudar termodinâmica. Então, na alternativa A, ele fala sobre a lei zero da termodinâmica. Na B, ele fala sobre a primeira lei da termodinâmica. C, segunda lei da termodinâmica. D, conservação da energia. E E, conservação da massa. Então, vamos analisar item a item para que assim possamos ver qual das alternativas está correta e o porquê das outras estarem incorretas, tá? Então vamos lá? Lembrando, pessoal, que tem o nosso canal lá no Telegram, tá? Onde nós postamos questões com mais dinamismo e também trocamos uma ideia bem legal sobre os próximos concursos. A gente tira bastante dúvida lá. É bem legal esse canal que nós utilizamos porque lá nós conseguimos dar um dinamismo maior nos assuntos do que aqui no YouTube. Você sabe que aqui no YouTube a gente precisa produzir o vídeo, dá muito trabalho, leva muito tempo e às vezes a gente não consegue abordar todos os assuntos que nós queremos. Então lá a gente consegue fazer isso, tá? Caso você queira participar do nosso canal, o link está aqui embaixo na descrição, tá bom? Então olha só, vamos lá para a resolução. Lembrando que se você quiser aprender mais sobre esse assunto de termodinâmica, já está disponível, tá, o Super Kit Apostilas volume 2, que esse kit é composto aí por 4 apostilas: Resistências de Materiais volume 2, Termodinâmica e Máquinas Térmicas volume 1, Metrologia e também Ensaios de Materiais Destrutivos e Não Destrutivos, tá? Ao todo aí são mais de 320 questões resolvidas detalhadamente, tá? E o link está aqui embaixo na descrição, caso você queira, tá? Então olha só, na alternativa A, ele falou sobre a lei zero da termodinâmica, tá? E o que consiste a lei zero da termodinâmica? A lei zero da termodinâmica é aquela que vai tratar ali das condições para que dois corpos A e B, obtenham o equilíbrio térmico com um terceiro corpo, que a gente vai chamar de corpo C, tá? Por exemplo, um termômetro que está ali que a gente vai chamar de corpo A em contato com um copo de água, que a gente vai chamar de corpo B, e por outro lado, um termômetro em contato com uma taça contendo água e gelo, que a gente vai chamar de corpo C, obtém a mesma temperatura. Se A está em equilíbrio térmico com B, e se A está em equilíbrio térmico com C, logo B vai estar em equilíbrio térmico com C. Isso acontece apesar de B e C não estarem em contato. É o que acontece quando colocamos dois corpos com temperaturas diferentes em contato. O calor é a energia transferida do corpo com a temperatura mais alta para o corpo com a temperatura mais baixa. Portanto, o enunciado não se refere à lei zero da termodinâmica. Por isso, a alternativa A está incorreta. Já a alternativa B, ele falou sobre a primeira lei da termodinâmica. Vejamos. Chamamos de primeira lei da termodinâmica o princípio da conservação de energia aplicada à termodinâmica, o que torna possível prever o comportamento de um sistema gasoso ao sofrer uma transformação termodinâmica. Analisando o princípio da conservação da energia ao contexto da termodinâmica, temos que um sistema não pode criar ou consumir energia, mas apenas armazená-la ou transferi-la ao meio aonde se encontra, como trabalho, ou ambas as situações simultaneamente. Então, ao receber uma quantidade de calor que, esta poderá realizar um trabalho tal e aumentar a energia interna do sistema, ΔU. Ou seja, expressando matematicamente, nós temos aí que a variação da energia interna, que é o ΔU, é igual ao calor menos o trabalho. Portanto, o enunciado também não se refere à primeira lei da termodinâmica, por isso a alternativa B está incorreta. Prosseguimos. Já a alternativa C, ele fala sobre a segunda lei da termodinâmica. E a lei da termodinâmica, nós teremos dois enunciados aparentemente diferentes que vão ilustrar essa segunda lei da termodinâmica, que são os enunciados de Clausius e também de Kelvin Planck. Vejamos cada um destes. O enunciado de Clausius diz que o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor
para um outro corpo de temperatura mais alta, tendo como consequência que o sentido natural do fluxo de calor é da temperatura mais alta para a mais baixa, e que para que o fluxo seja inverso é necessário que um agente externo realize um trabalho sobre este sistema, como nós podemos ver aí através das representações abaixo, tá? Então, a primeira figura ali está falando exatamente isso, né? Que a temperatura sempre vai fluir naturalmente do corpo mais quente para o mais frio. Já o inverso não acontece, a não ser que a gente tenha um agente externo que provoque isso. Já a segunda figura justamente está mostrando isso. T2 é a temperatura mais quente, que está se dirigindo para uma temperatura mais baixa, passando ali por uma máquina térmica, e essa passagem desse fluxo justamente está gerando trabalho. Já a terceira figura está mostrando o inverso, né? Que a temperatura fria está se deslocando para a temperatura mais quente. Porém, isso não é esse fluxo não é automático. Você veja que tem um agente externo que está provocando isso. Então, o enunciado de Clausewitz fala exatamente sobre isso. Já o enunciado de Kelvin Planck diz que é impossível a construção de uma máquina que opere em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebido em trabalho, né? Isso é impossível, você nunca vai ter ali 100% de aproveitamento. Este enunciado implica que não é possível que um dispositivo térmico tenha um rendimento de 100%. Ou seja, por menor que seja, sempre há uma quantidade de calor que não se transforma em trabalho efetivo. Você vai perder uma parcela dessa energia durante o processo. O enunciado de Kelvin Planck fala justamente sobre isso. Portanto, o enunciado corresponde à segunda lei da termodinâmica e por isso a alternativa C está correta. Vejamos agora a alternativa D e posteriormente a alternativa E. Já na alternativa D ele falou sobre a conservação da energia. E para a conservação da energia, para a primeira lei da termodinâmica, para um dado volume de controle, nós temos isso aqui, ó, que as taxas líquidas de calor de trabalho, que serão somadas às taxas de entrada de energia no volume de controle associada à massa que entra, que serão subtraídos ali pelo produto, obviamente, entre a massa, que dá a massa, as entalpias, a energia cinética, a energia de cota, né, que na verdade são as taxas de saída de energia do volume de controle associado à massa que sai. Né? Isso vai ser igual à taxa de variação da energia do volume de controle, que a gente usa zero, né? A gente iguala isso a zero. Quando temos, né, um regime permanente, o fluxo de massa atravessa o volume de controle em suas propriedades, e suas propriedades não variam com o tempo, então as propriedades intensiva e extensivas são constantes também dentro do volume de controle no tempo, e a massa permanece constante e a variação é igual a zero. Por isso, a alternativa D também está incorreta, tá? Já na alternativa E, por fim, ele falou sobre a conservação da massa, tá? A massa, assim como a energia, é uma propriedade que se conserva e não pode ser criada nem destruída durante o processo. Em sistemas fechados, o princípio de conservação da massa é usado implicitamente pela exigência de que a massa do sistema permanece constante. Em volumes de controle ou sistemas abertos, a massa pode atravessar a fronteira do sistema e devemos levar em conta a quantidade de massa que entra e sai do volume de controle. Por isso, também o enunciado não se refere à conservação de massa, por isso a alternativa E está incorreta, tá? E como já verificamos, a alternativa correta C de casa, tá bom? Galera, ficou alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários. Esperamos ter contribuído para seus estudos. E não se esqueça, se você gostou, entendeu, curte, comente e também compartilhe. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Forte abraço e até a próxima.